Agora comandou 13 jogos no São Paulo. Venceu 6, empatou 5 e perdeu 2. O balanço é positivo. A terceira melhor campanha, quebra de tabu, título, classificação à próxima fase, eu vejo o saldo muito positivo. É tudo que nós queremos para o São Paulo ainda? De maneira nenhuma. Mas a gente está num caminho, é um processo de construção para uma temporada e não para uma competição. E a competição onde a gente se permitiu ver, mudar, trocar, alterar, ajustar e ver o que nós temos de melhor e entender tudo, tem que ser no estadual, nós não podemos fazer isso na Libertadores. E o gesto que ele fez depois da vitória sobre o Ituano? Águas passadas. Eu acho que ele estava no calor do momento, foi uma forma de, não sei se foi de extravasar, de empolgado pela classificação. Acaba sendo um desabafo. Mas nada demais. Nada, acho que nada demais. Faz parte do jogo. Não tem nada a ver com o São Paulo, é extra-campo com o pessoal lá do Ituano. Tinha 3 ou 4 pessoas no Alambrado que eu conheço, são alguns desafetos que a vida nos dá e o futebol também. E quando você está num estádio muito pequeno, muito ajustado ali, e desde o início, desde o pré-jogo, algumas ofensas de cunho muito pessoal, direcionado ao nome dos meus filhos, da minha esposa, a gente tem um limite. Agora só o mata-mata importa. E não é a primeira vez do Carpini nesta fase. Aos 39 anos, o técnico são paulino já avançou às quartas de final do Paulistão em outras 4 oportunidades. Olha só. No Paulistão do Interior com o Guarani em 2020. No ano seguinte com a Inter de Limeira. Em 2022 foi a vez do Santo André. E na última edição do estadual chegou mais longe. Levou o Água Santa para a final contra o Palmeiras e ficou com o vice-campeonato. Dá para dizer que o Carpini é um especialista em mata-mata do Paulistão? Bom, se sim, essa experiência pode ajudar o São Paulo a avançar para a semifinal. Pelo menos os são paulinos estão confiantes. Passa, agora vai. Agora vai. Vai fazer a final com o Palmeiras outra vez. Vamos classificar e a final contra o Palmeiras é... Garantida. Garantido. Contra o Palmeiras é freguês. Olha, um passo de cada vez. Por hora, é relaxar depois do sufoco no duelo contra o Ituano. Ó, sorvetinho aqui em homenagem para os São Paulinos para dar aquela resfriada na cabeça. Tem que resfriar a cabeça mesmo, porque o São Paulo correu um risco desnecessário. Num jogo em que dominava, em que parecia tranquilo, acabou deixando ficar 2-2, aí teve que no final empatar num pênalti bem convertido pelo Lucas. Agora, lições que ficam para a próxima fase. E eu ainda considero o Novo Horizontino uma equipe muito mais completa, muito diferente o estágio do Novo Horizontino, que já mostrou qualidade, já mostrou que não se intimida jogando na casa de adversário. Olho no Novo Horizontino, em São Paulo. Concordo com você, Loirão. Olho no Novo Horizontino porque propõe jogo. Time organizado, time que sabe o que faz. Agora, em relação à matéria, são 2 análises. Se você analisa objetivos, é um balanço muito positivo. Porque ele ganha a Supercopa, classifica o São Paulo no Campeonato Paulista. Agora, se você analisar desempenho, a Supercopa, por exemplo, venceu nas penalidades. Não tira o mérito justamente por causa do título. E no Campeonato Paulista, o jogo do final de semana provou, né? Questão de desempenho, o campo estava... Tudo bem, tem que levar tudo isso em consideração. Agora, ele fala ali na coletiva de que ele deu sequência no início de trabalho que foi muito positivo do Dorival e que mesmo se o Dorival continuasse, não era certeza de sucesso, e ele tem razão nisso. Só que o fato é que o desempenho do São Paulo, principalmente nas últimas partidas, não convence um torcedor. Então é importante que o São Paulo, junto com a sua comissão, consiga, de alguma forma, buscar um equilíbrio em relação ao desempenho dentro de campo. Eu até acho que o São Paulo jogou bem o clássico contra o Palmeiras. Teve suas oportunidades, reclamou demais até da arbitragem. Mas esse jogo contra o Ituano, o adversário fez uma campanha horrorosa no Campeonato Paulista. O Ituano foi rebaixado por merecimento. Não conseguia fazer gols dos adversários, vencer. Então, foi uma equipe que deixou a desejar e tinha uma única possibilidade, mas também dependia de outros resultados. E o São Paulo abriu as chances para que a equipe de Itu mostrasse também que não estava morta na partida. E agora o São Paulo vai ter que jogar de uma maneira
muito mais incisiva diante do seu torcedor, no Morumbi, mostrando que tem potencial, que aquilo ali foi só um jogo à parte. E o Carpini vai ser o responsável por escolher qual vai ser a formatação. Vai jogar só com 2 zagueiros, vai colocar 3 zagueiros, o Rames Rodrigues vai ser titular em algum momento. O que ele está pensando para o time, a gente vai saber no final de semana. Exatamente. O fato de jogar no Morumbi, a torcida que vem apoiando, eu falei isso há poucos minutos, mas acima de tudo é uma atitude que tem que ser completamente diferente do que foi até esse momento. E a gente sabe que a vida de treinador no Brasil, ela é extremamente ingrata, porque... Luis Castro, técnico português responsável pela grande campanha no Botafogo na temporada passada, foi o Luis Castro embora e o Botafogo despencou, perdendo o título do Campeonato Brasileiro. O time termina apenas na 5ª colocação. Pois bem, Luis Castro corre enorme risco de demissão no Al Nassr, o clube saudita que pagou um caminhão de dinheiro na multa rescisória para contratá-lo do Botafogo no ano passado. Nessa segunda-feira, o Al Nassr caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Vitória por 4-3 no tempo normal contra o Al Ain e derrota nos pênaltis com 2 brasileiros desperdiçando suas cobranças, Alex Telles e Otávio. Clima muito pesado, a cobrança é enorme, porque o Al Nassr investiu muito. É um time que tem, por exemplo, Otávio, o Cristiano Ronaldo, o Talisca, o Alex Telles, entre outros, e tem poucas chances de título na temporada. A eliminação na Liga dos Campeões impede que o Al Nassr esteja no Super Mundial de Clubes de 2025, que era uma prioridade para o Al Nassr. No Campeonato Saudita a coisa praticamente já era, são 12 pontos de diferença para o Al Hilal, que é líder do campeonato. O Al Nassr aparece na 2ª posição, mas muito atrás. O Luis Castro foi perguntado sobre a chance de demissão depois do jogo e disse o seguinte, abre aspas, ainda podemos ser capazes de ganhar a Taça do Rei e a Supertaça. Se querem saber se meu trabalho é bom ou mal, perguntem aos meus jogadores. Não tenham medo de ser despedido. O mundo árabe debate resultados e não ações, e a vida não é só isso. Fecha aspas. O Luis Castro ainda deu uma cutucada na cultura do futebol na Arábia Saudita, clima tenso. E a possibilidade de o Luis Castro ser demitido já agitou especialmente torcedores de 2 clubes. Botafogo, que nunca se encontrou desde a saída do Luis Castro, e o São Paulo. A pressão grande pela demissão de Thiago Carpini. Você pode escrever que se o Luis Castro cair ao longo dessa terça-feira, vai haver muito barulho para que Botafogo e São Paulo acelerem o processo para a contratação do técnico português. Detalhe importante, Luis Castro saiu rendendo uma baita grana ao Botafogo por conta da multa rescisória, mas John Textor não pagou nem ao Luis Castro, nem aos membros da comissão técnica todas as verbas rescisórias. Já o São Paulo alega que ficaria difícil mandar o Carpini embora antes de uma eliminação no Campeonato Paulista. Enfim, aguardemos o que vai acontecer. Estou muito curioso para saber os desdobramentos dessa eliminação no Al Nassr. Que mira o Novo Horizontino, jogo no domingão, quartas de final, parada dura. Só chegou a essa fase o São Paulo graças a um gol salvador nos acréscimos contra o Ituano. A dúvida para essa partida mata-mata, jogo único, é se o Calheri vai ter condições de jogo. Ele saiu de Itu contundido. Parece, pelo jeito, pode ser que vá para o jogo, sim. Não há dúvida que o São Paulo se classificou para as quartas de final do Paulistão no sufoco, com um gol de Lucas Moura, cobrando pênalti aos 52 minutos na vitória de 3-2 contra o Ituano. Não há dúvida também que o grupo do São Paulo era um dos mais equilibrados. São Paulo somou 22 pontos, a mesma pontuação do Novo Horizontino, seu adversário nas quartas. O saldo de gols foi determinante para que o tricolor fosse o primeiro colocado. E o São Bernardo veio logo atrás, com 21. Acabou eliminado. Thiago Carpini terá uma semana inteira para consertar erros e tentar a classificação para a semifinal. O Conselho Arbitral da Federação definiu que São Paulo e Novo Horizontino jogam domingo às 18 horas no Morumbi. Um jogo importante e um jogo complicado. Jogadores do São Paulo sabem disso. Igor Vinícius, em entrevista ao Sport Center da ESPN, falou sobre o próximo adversário tricolor. A gente vai enfrentar uma equipe que vem muito bem, mesma pontuação que a gente na competição, uma equipe que eu assisti alguns jogos, uma equipe muito boa, mas agora a gente tem a semana toda aí para trabalhar e trabalhar em cima do Novo Horizontino e estudar eles. E por dentro do Morumbi, com o apoio da nossa torcida, a gente tem uma decisão aí de 4, né, que é o nosso objetivo, chegar na final e ser campeão, e a gente vai brigar por isso e vai lutar com todas as nossas forças para conseguir isso. Igor Vinícius teve um 2023 complicado, uma lesão que o tirou dos gramados.
Voltou no início do Paulistão, teve uma nova pequena lesão e agora nos últimos 5 jogos foi titular, aproveitando a ausência de Rafinha, que vinha se recuperando de uma contusão sofrida contra o Corinthians na quebra do tabu. Igor Vinícius contra o Ituano fez uma assistência e ainda cobrou o escanteio que originou o primeiro gol de Ferreirinha. Esta lesão demorou para ser curada, mas o jogador acredita que agora está 100% e pronto para ajudar o técnico Carpini. Acabou que tratei legal, agora voltei e consegui fazer 5 jogos, né? Então, agora estou conseguindo ter uma sequência legal, uma sequência que está me dando... Estou pegando um pouco mais de confiança, até que a minha parte ofensiva começou a melhorar nos últimos jogos. Não estou aqui no último jogo, consegui dar uma assistência ontem, né? Então fiquei muito feliz. A expectativa na reapresentação do elenco nesta terça-feira é por Caleri. Ele saiu, segundo Carpini, com um estalo no joelho no intervalo do jogo em Itu. Realizou exames médicos, será reavaliado nesta terça para então os médicos do clube divulgarem se é uma lesão grave ou não e se ele terá condições de se recuperar até domingo. Se não jogar, o São Paulo poderá ter uma estreia diante do Novo Horizontino. André Silva, o último contratado e que será inscrito para esta próxima fase do Campeonato Paulista.